Olá, como estão? O meu nome é Rui Carvalho, sou endocrinologista, trabalho em pé diabético há cerca de 30 anos e por isso para mim é um prazer estar aqui convosco para falarmos sobre pé diabético. A neuropatia diabética é uma complicação microvascular da diabetes. É a complicação mais frequente da diabetes e surge pela hiperglicemia, pela elevação da glicose no sangue durante anos, cronicamente, que vai afetar os nervos. Os nervos são aquelas estruturas como os fios elétricos em si, que têm uma bainha em si que protege a situação das bainhas de cobre e que a hiperglicemia leva à lesão dessa bainha e causa a dita disfunção do nervo. O nervo já não vai funcionar normalmente. E o nervo que funciona normalmente é aquele que transporta a sensibilidade dos nossos pés para o nosso corpo em si. E quando o nervo deixa de funcionar, deixa de estabelecer sensibilidade ou então aparecem sensibilidades muito estranhas que nós não deveríamos sentir. Isso é neuropatia e é quando ela aparece. O problema é quando se estabelece a lesão do nervo total, quando o nervo fica completamente doente, morto, porque surge o chamado silêncio. O doente deixa de sentir os traumatismos habituais que sente durante o dia e pode fazer feridas sem as sentir. Esse é o grande problema da diabetes, da neuropatia diabética. A neuropatia diabética evita-se controlando bem a diabetes. De facto, para o tratamento da neuropatia diabetes ainda é um vazio muito grande. É de facto algo que para o profissional de saúde, para o doente, não existe um tratamento sim satisfatório a 100%. Resta-nos de facto controlar bem a diabetes desde o início, pelas medidas do estilo de vida, da alimentação, do exercício físico e de um bom tratamento farmacológico, trazer as glicemias para níveis normais e assim a neuropatia não irá aparecer. É preciso ter em conta que na neuropatia existem muitas outras causas para além da diabetes e uma das causas mais frequentes em Portugal é o álcool. E o álcool em si temos também que ter um certo cuidado no seu consumo em si para evitar o aparecimento da neuropatia. Estas são as coisas que em si poderemos ter, para além de ter um bom aporte vitamínico, neste caso das vitaminas do complexo B, que são importantes para a nutrição do nervo em si. Estas são as medidas que poderemos ter, basicamente. Úlceras de pé diabético. As úlceras são feridas, portanto, são as feridas que aparecem no pé, abaixo do tornozelo, e que são desencadeadas pela neuropatia, pela insensibilidade da neuropatia, a que muitas vezes se pode associar a doença arterial periférica. A doença arterial periférica é a obstrução das artérias da perna pela aterosclerose, ou seja, em si pela gordura no interior dessas artérias, e o sangue não consegue chegar à periferia. Ora, quando nós temos insensibilidade, o sapato, as coisas habituais do dia-a-dia, as coisas mais normais que nós muitas vezes nem pensamos nelas, como um banho de água quente, são suscetíveis de causar uma ferida no pé. E se não chegar lá o sangue suficiente, ou se ela infectar secundariamente, nós temos uma ferida complicada que se pode ficar crónica e se tornar crónica e levar à destruição dos tecidos. Com o tempo, aquilo que vai surgir é a necessidade de fazer desbridamentos cirúrgicos, de tirar os tecidos mortos e o que às vezes pode levar à necessidade de uma amputação, infelizmente. A neuropatia pode dar sinais que muitas vezes são desvalorizados. São alterações da sensibilidade, são formigueiros nos pés, mas muitas vezes é dormência, é algo que não existe. É algo que não se sente. E o grande problema, depois, mais tarde, é o silêncio. O problema do pé diabético
e mesmo na doença vascular, que muitas vezes nos indivíduos não diabéticos causa dor na barriga da perna quando se caminha, no doente diabético isso não existe. Não há dor, é tudo um silêncio. E por isso é que ela geralmente é subdiagnosticada e é desprezada, porque as pessoas não a valorizam. E temos que valorizar logo inicialmente essas sensações estranhas que aparecem nos pés, que surgem geralmente à noite e que surgem em geral bilateralmente dos dois pés simultaneamente. E quando isso surge, nós devemos procurar a assistência médica e queixar-nos ao médico. Eu sei que é muito difícil, mas é exatamente por isto que esta doença é perigosa, porque é silenciosa. Nós devemos procurar assistência médica de um profissional de saúde logo que sintamos que algo está anormal, mesmo com os nossos pés. Às vezes são situações subtis, são situações muito ténues e sintomas muito ténues, mas justificam, de facto, a procura do profissional de saúde para nos queixarmos eventualmente. Mas muitos dos nossos problemas dos pés são rastreados pelos profissionais de saúde com a execução de testes muito simples que procuram as nossas sensibilidades. E se essas sensibilidades não existirem, nós dizemos que o nosso pé está em risco de vir a ter uma ferida. E quando um diabético, por algum motivo, desenvolve uma ferida, deve procurar imediatamente um profissional de saúde. Uma ferida não deve ser desprezada. É das pequeninas feridas que surgem, que são normalmente menosprezadas, são desprezadas completamente porque é só uma feridinha, e essa feridinha é que se transforma em graves problemas e que leva a grandes amputações. É isso que nós temos que contrariar. Conselhos que eu possa dar para profissionais de saúde será diagnosticar a neuropatia mais precocemente possível, e terem atenção que este problema pode existir e muitas vezes passa despercebido e as situações chegam-nos com uma gravidade que poderia não existir. E, portanto, têm que treinar e têm que rastrear todos os seus doentes diabéticos no sentido de procurar os sinais de neuropatia, doença arterial periférica e os doentes que estão mais em risco de desenvolver feridas para prevenir, porque a prevenção é que é a chave fundamental para tal. Temos que, de facto, tê-los nas nossas listas bem identificados para, em si, prevenir toda esta situação. Se conseguirmos prevenir as feridas, conseguimos prevenir amputações, conseguimos prevenir mortes. Isso é o fundamental. Para os cuidadores em si, estar em atenção e executar as manobras de prevenção que são necessárias para evitar as feridas do pé. Porque estando os doentes identificados com uma neuropatia, muitas vezes, pelo silêncio da neuropatia, não executam as manobras necessárias para a prevenção, como seja, não andar descalço. E é importante que um cuidador tenha essa informação e impeça que o doente com diabetes do qual ele cuida tenha sempre a necessidade de andar calçado e protegido do pé, ter cuidado com a temperatura da água quente do banho em si, ter cuidado com as botijas de água quente. É importante que o cuidador se envolva na prevenção, de facto, das feridas que possam aparecer no pé.